Durante décadas, ele foi o símbolo da alegria brasileira, o rosto por trás das gargalhadas que marcaram gerações, o líder de um dos maiores fenômenos da televisão nacional. Mas por trás das câmeras, longe dos holofotes e das piadas inocentes, sempre existiram rumores, silêncios e histórias nunca totalmente explicadas. Agora, aos 90 anos, Renato Aragão, o eterno Didi, finalmente quebra o silêncio e revela o que ninguém esperava e o que muitos já suspeitavam há décadas. Conflitos internos em Os Trapalhões, disputas por protagonismo, decisões nos bastidores que teriam causado afastamentos, acusações de centralização de poder, tensões com colegas como Dedé Santana e polêmicas que envolveram contratos, dinheiro e controle criativo. Teria Didi sido realmente o grande responsável pelas rupturas? Houve mágoas nunca resolvidas. Existiram verdades abafadas para proteger a imagem pública do grupo? Neste vídeo, vamos mergulhar nas declarações mais surpreendentes, nos bastidores pouco comentados e nas revelações que podem mudar a forma como você enxerga essa lenda da televisão. Algumas confissões são sutis, outras diretas, mas há uma em especial que promete deixar muita gente em choque. Então já deixa o seu gostei, porque isso ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante e faz com que mais pessoas tenham acesso a histórias como essa. Inscreva-se agora no canal, porque a sua inscrição fortalece o crescimento do projeto, aumenta o alcance dos vídeos e nos permite continuar trazendo investigações e revelações que muitos evitam contar. Se você quiser apoiar ainda mais o canal, pode enviar um super thanks. Essa contribuição faz toda a diferença para mantermos a produção independente. E se não puder contribuir financeiramente, comente aqui embaixo o que mais te surpreendeu nessa história, porque a sua participação também impulsiona o vídeo. E atenção, assista até o final, porque a última revelação pode mudar tudo o que você sempre acreditou sobre Didi. Renato Aragão nasceu em 13 de janeiro de 1935, na cidade de Sobral, localizada no estado do Ceará, em uma família de origem humilde, típica do interior nordestino da época, marcada por simplicidade, valores tradicionais e forte presença da família como núcleo central da vida cotidiana. Filho de um pai farmacêutico, que administrava uma pequena farmácia na cidade, e de uma mãe dedicada ao lar, Renato cresceu em um ambiente em que a disciplina e a responsabilidade eram ensinadas desde cedo, mas que também permitia espaço para a imaginação, criatividade e observação atenta das pessoas ao redor. Desde criança, ele demonstrou uma sensibilidade especial para perceber detalhes que escapavam à atenção da maioria, como expressões faciais, gestos, sotaques e comportamentos típicos de cada pessoa que conhecia, algo que mais tarde se tornaria a base de sua capacidade de criar personagens cômicos tão ricos e variados. O menino Renato passava longos períodos nas ruas de Sobral, interagindo com vizinhos, amigos e parentes, observando as pequenas situações cotidianas que mais tarde transformaria em humor, sempre com um olhar curioso e perspicaz. Sua infância foi marcada, como muitas de sua geração, por limitações financeiras, o que exigia responsabilidade e senso de trabalho desde cedo, fazendo com que ele aprendesse a valorizar o esforço, a dedicação e a persistência. Ao mesmo tempo, essa vida simples permitiu que ele tivesse contato próximo com a comunidade, participando de brincadeiras coletivas, eventos locais e apresentações escolares, que foram seus primeiros ensaios de performance e improviso, sem perceber que estava cultivando habilidades fundamentais para sua futura carreira artística. A educação formal foi um aspecto importante em sua vida, e Renato demonstrou interesse e facilidade para os estudos, destacando-se pela disciplina e pelo esforço, mas sem perder o humor e a leveza que sempre marcaram sua personalidade. Ele se envolveu com atividades artísticas desde cedo, participando de pequenas apresentações de teatro amador e eventos comunitários, nas quais começou a desenvolver técnicas de expressão corporal, improvisação e capacidade de cativar o público, mesmo em ambientes modestos. A infância de Renato também foi marcada por experiências que, embora simples, foram profundas em termos de aprendizado humano.
Observar conflitos familiares, situações de solidariedade, pequenas injustiças e o cotidiano de sua cidade ajudou a construir uma compreensão profunda da natureza humana, que mais tarde seria refletida na forma como retratava personagens com humor, empatia e humanidade. Quando chegou à adolescência, Renato percebeu que seu futuro artístico poderia estar fora de sua cidade natal e começou a se aproximar de centros urbanos maiores para ampliar suas oportunidades. Mudou-se para Fortaleza, onde conciliava estudos e atividades culturais, participando de apresentações em rádios locais, teatro e eventos comunitários, sempre exercitando seu talento natural para o humor e a comunicação. Durante esse período, ele também se dedicou aos estudos formais e acabou se graduando em Direito, demonstrando versatilidade, disciplina e compromisso com a educação, mesmo que não tivesse a intenção de seguir carreira jurídica. Essa formação acadêmica trouxe a ele maior segurança, senso crítico e capacidade de organizar projetos e contratos, habilidades que seriam extremamente úteis mais tarde, quando assumisse responsabilidades na carreira artística, na gestão de projetos e negociações com emissoras e produtores. Ao mesmo tempo, Renato nunca deixou de lado o interesse pelo humor, pela atuação e pela comunicação, equilibrando a formação acadêmica com atividades que desenvolviam seu talento natural, como a criação de pequenos esquetes, imitações e apresentações improvisadas, que chamavam atenção e rendiam elogios da comunidade e de professores. Sua origem humilde contribuiu para que ele permanecesse com os pés no chão mesmo após alcançar sucesso, desenvolvendo empatia, humildade e conexão com o público, características que sempre fizeram parte de sua imagem e foram determinantes para que o personagem Didi conquistasse milhões de brasileiros. A infância e juventude de Renato Aragão mostram que ele não nasceu apenas com talento, mas também com uma capacidade rara de observar o mundo, aprender com ele e transformar experiências simples em uma emoção. A sensibilidade desenvolvida desde cedo, a disciplina, a criatividade, a empatia e a determinação permitiram que ele construísse uma carreira sólida e se tornasse um ícone da televisão, cinema e cultura brasileira, mantendo ao longo de toda a vida a ligação com suas origens, respeitando suas raízes nordestinas. Nos anos 70 e 80, Renato Aragão tornou-se o rosto principal de um dos maiores fenômenos da televisão brasileira. Ao lado de Dedé, Mussum e Zacarias, construiu uma marca que ultrapassou a TV e dominou o cinema, com recordes de bilheteria. Durante os anos de ouro de Os Trapalhões, o programa não era apenas humor. Era uma máquina milionária que envolvia contratos publicitários, filmes, produtos licenciados e negociações diretas com a emissora. E é justamente aí que surgem as maiores suspeitas. Nos bastidores, sempre se comentou que Renato Aragão teria assumido um papel central nas decisões estratégicas, desde roteiros e tempo de tela até acordos comerciais e divisão de lucros. Alguns relatos ao longo dos anos sugerem que essa centralização teria gerado desconforto, especialmente quando o grupo começou a se transformar numa marca gigantesca. A pergunta que muitos faziam era: Didi era apenas o líder natural do projeto ou exercia controle excessivo sobre tudo? Outro ponto sensível envolve escolhas criativas. Há quem diga que certos personagens passaram a ter menos destaque com o tempo, enquanto Didi se consolidava como protagonista absoluto. Isso teria criado um desequilíbrio interno, ou foi simplesmente uma decisão comercial baseada na popularidade do personagem? Também existem rumores sobre contratos individuais e renegociações que não teriam sido iguais para todos, o que alimentou especulações de tratamento desigual. Nunca houve confirmação oficial de injustiça, mas as entrevistas dadas anos depois por colegas deixaram no ar a sensação de que nem tudo era harmonia nos bastidores. Renato foi casado 2 vezes. Seu primeiro casamento foi com Marta Rangel, com quem teve filhos. A separação aconteceu de forma discreta, mas marcou uma fase de transição na sua vida pessoal. Mais tarde, casou-se com Lilian Aragão, com quem permanece até hoje. Lilian é frequentemente citada por Renato como um dos pilares de sua estabilidade emocional na maturidade. O casal tem uma filha, Livian Aragão, que também seguiu carreira artística.
Apesar da imagem pública sempre controlada, surgiram rumores ao longo das décadas sobre tensões familiares e supostos distanciamentos de alguns filhos mais velhos, algo que Renato sempre tratou com discrição e raramente aprofundou em entrevistas. Vida atual e legado aos 90 anos hoje. Aos 90 anos, Renato Aragão vive uma fase mais reservada. Participa ocasionalmente de programas especiais, eventos comemorativos e projetos pontuais. Ele já declarou que não vive de passado, mas reconhece que sua história está ligada à memória afetiva de milhões de brasileiros. Fisicamente mais frágil do que nos tempos de palco, mantém-se ativo dentro do possível e cercado pela família. Seu legado é inegável. Mais de 40 filmes, décadas de televisão e uma marca cultural que atravessa gerações. E assim chegamos ao final deste vídeo sobre Renato Aragão, o eterno Didi, que aos 90 anos finalmente quebra o silêncio e admite aquilo que todos suspeitavam há décadas. Depois de uma vida repleta de sucesso, polêmicas, momentos difíceis e decisões que marcaram gerações, suas declarações nos mostram o homem por trás do personagem, revelando suas fragilidades, aprendizados e escolhas ao longo de tantos anos sob os holofotes. Se este vídeo te surpreendeu, emocionou ou trouxe uma nova visão sobre a história de Didi, já deixa o seu like, pois isso ajuda muito o YouTube a entender que este conteúdo é relevante e a mostrar para mais pessoas. Aproveita também para se inscrever no canal, porque a sua inscrição fortalece nossa comunidade e nos permite continuar trazendo vídeos profundos, reveladores e cheios de história. Quero também ler você nos comentários. O que mais te chamou a atenção neste vídeo? Qual parte te surpreendeu ou mudou a sua percepção sobre Didi? A sua opinião é essencial para o debate. E antes de sair, não esqueça de assistir ao vídeo que está aparecendo na tela agora, porque ele é ainda mais interessante e apaixonante que este, e tenho certeza que você vai adorar cada momento.